Havia algo de estranho no som das trancas naquela madrugada. Não era apenas o eco metálico dos cadeados pesados se fechando, mas uma vibração seca, profunda, que parecia se infiltrar nos ossos dos detentos. O complexo penitenciário de São Marcos era antigo, construído na década de 30 sobre as ruínas de um hospício, e os boatos corriam soltos entre os corredores mofados. Ali dentro, o tempo passava diferente. Alguns diziam que o relógio da torre do pátio marcava sempre 3h33 da madrugada, mesmo quando o sol estava alto. Outros juravam que certos presos sumiam sem deixar rastros, como se fossem engolidos pelas paredes úmidas e descascadas. Ninguém falava alto sobre isso, claro. Era como se a própria prisão tivesse ouvidos. E naquela noite específica, quando o agente penitenciário Luiz tomou seu posto na Torre Norte, algo dentro dele disse que aquela madrugada seria diferente. O rádio chiava com um zumbido fraco, o ar estava mais frio do que o normal e, por algum motivo, todos os cães da ronda estavam inquietos, latindo para o nada, com os pelos do dorso eriçados como se tivessem avistado algo que os humanos não podiam ver. Lá dentro, na ala de segurança máxima, o preso Samuel Pereira encarava o teto de concreto rachado de sua cela. Estava ali há 12 anos, condenado por homicídio triplo, mas não era a culpa que o mantinha acordado todas as noites. Era o sussurro, um som quase imperceptível que se arrastava entre as frestas das paredes, como se uma voz estivesse tentando alcançá-lo através dos tijolos. No início, pensava que estava enlouquecendo. Depois, percebeu que os sussurros tinham lógica. Frases repetidas, nomes desconhecidos, datas que não faziam sentido algum. E, mais assustador ainda, histórias. Histórias de homens que foram esquecidos ali dentro, que morreram e nunca tiveram corpos encontrados. Histórias de um buraco no chão de uma das celas da ala antiga, hoje interditada, onde algo vivo ou morto ainda rastejava. Aquela noite, porém, o sussurro mudou. Pela primeira vez, a voz chamou Samuel pelo nome completo, como se o conhecesse profundamente. Samuel Pereira. Sua cela não é sua prisão. Você já nasceu preso. O sistema de câmeras de segurança começou a falhar por volta das 2h17. Primeiro um chiado. Depois, imagens embaralhadas. Finalmente, telas completamente pretas. Os técnicos tentaram reiniciar o sistema da central, mas os computadores simplesmente travaram com um erro que ninguém reconhecia. Código 33, acesso negado ao ciclo. Luiz, que acompanhava tudo da torre, pegou o rádio para informar a diretoria, mas só ouviu uma voz sussurrada em resposta, repetindo a palavra abertura. Pensou que fosse uma interferência, até perceber que o canal do rádio nem estava ativado. Aquilo gelou seu sangue. Desceu correndo para o andar inferior, onde outros agentes tentavam entender o que estava acontecendo. Quando passaram pelos corredores da ala B, viram que todas as portas das celas estavam escancaradas. Nenhum preso à vista. Mas não havia sinais de fuga. Nenhuma câmera capturou o movimento. Nenhuma porta externa foi violada. Era como se todos tivessem evaporado. Restavam apenas colchões vazios e o eco do silêncio. Samuel, no entanto, não havia sumido. Ele caminhava sozinho pelos corredores da ala antiga, onde nem mesmo os agentes pisavam há décadas. A porta de ferro que isolava aquela área estava aberta, sem marcas de arrombamento. Lá dentro, as celas pareciam diferentes, como se pertencessem a outra época, como se o tempo estivesse congelado ali dentro. As paredes ainda guardavam marcas de unhas, frases escritas com sangue seco, e nomes que pareciam ter sido riscados e reescritos inúmeras vezes. Em uma das celas, ele viu seu próprio nome grafado na parede, com uma data, 17 de junho de 1933. Exatamente 100 anos atrás. Samuel arregalou os olhos. Isso era impossível. Ele nasceu em 1983. Tentou sair correndo, mas os corredores mudaram, como se o lugar estivesse se reorganizando, o forçando a ir cada vez mais fundo. Cada passo parecia mais pesado. Vozes ecoavam ao redor, chamando por ele, lembrando de coisas que ele nunca viveu, mas que, de alguma forma, fazia sentido. Lá no fundo,
Uma última cela estava aberta. Dentro dela, havia um espelho, mas o reflexo não era dele. O que Samuel viu no espelho foi um homem mais velho, com o rosto desfigurado e os olhos completamente negros. A figura moveu os lábios sem som, e mesmo assim ele ouviu claramente dentro da própria mente: "Você nunca saiu daqui. Você só se esqueceu." Um calor insuportável tomou o ambiente, seguido por um frio congelante. Samuel caiu de joelhos, e o chão sob ele começou a rachar. Do buraco que se abriu, mãos pálidas e ossudas surgiram, puxando-o para baixo. Tentou gritar, mas sua voz não saía. Tentou lutar, mas estava paralisado. Tudo ao seu redor tremia, como se o próprio prédio estivesse respirando, ou morrendo. Na superfície, os agentes da penitenciária corriam de um lado para o outro, agora completamente desesperados. Relatos de alucinações, de vultos, de vozes surgindo em rádios desligados tomaram conta do lugar. Um dos agentes, antes de arrancar os próprios olhos com as mãos, gritou: "Ele despertou. O prisioneiro original acordou." Na manhã seguinte, o governo decretou a evacuação do complexo penitenciário de São Marcos. A mídia não teve acesso ao local. Nenhum prisioneiro foi encontrado. Nenhum corpo. Nenhum agente. Apenas as câmeras internas registraram as últimas imagens. Um homem parado no meio do pátio, de costas, olhando para a torre do relógio que finalmente marcava 6h66. A imagem travou ali. Os especialistas em segurança, ao analisar os dados, descobriram que o código 33 que aparecia nos sistemas era uma referência a uma cela extinta do antigo hospício, que existiu ali uma cela onde mantinha um paciente que falava todas as línguas, previa mortes e dizia ter sido preso por engano neste mundo. O nome do paciente: Samuel Pereira, dado como morto em 1933. Nenhum documento explica como o nome reapareceu nos registros de um preso de 2003. Nenhum funcionário se lembra de tê-lo admitido. Mas o nome está ali, assinado em todos os arquivos, como se sempre tivesse estado. E o mais inquietante: a prisão continua lá, lacrada. E todas as noites, às 3h33, luzes acendem sozinhas na torre, como se alguém ainda estivesse preso, ou esperando para sair. A Rua Nova era uma daquelas ruas esquecidas pelo tempo. Fica nos limites de uma cidadezinha do interior, rodeada por mato alto, postes tortos e casas que pareciam ter parado na década de 70. Mas havia uma casa, em especial, que todos evitavam. Era a última da rua. Uma construção simples, térrea, com muros baixos e pintura bege desbotada. Ela estava ali há décadas, mas ninguém nunca viu alguém entrar ou sair. Nenhum carro na garagem, nenhuma luz acesa. E mesmo assim, toda noite, alguém jurava ver uma silhueta parada na janela da sala. Diziam que era uma mulher. Outras vezes, um velho curvado. E havia ainda quem jurasse que era uma criança, parada, encarando quem ousasse olhar de volta. Os moradores próximos aprenderam a atravessar para o outro lado da rua quando passavam por ali. E crianças, por instrução dos pais, eram proibidas de se aproximar. Ninguém queria se envolver com aquela casa. Até que, num dia qualquer, um corretor de imóveis chamado Arthur recebeu uma proposta irrecusável: avaliar e vender aquela propriedade. O valor: 10 vezes acima do mercado. A condição: entrar sozinho, tirar fotos internas e entregar um relatório no dia seguinte. Arthur não era um homem supersticioso. Racional, cético e acostumado com casas velhas e histórias estranhas. Já havia vendido terrenos sobre cemitérios desativados e imóveis onde pessoas tinham sido assassinadas. Nada o abalava. Por isso, aceitou o trabalho sem pensar duas vezes. Chegou à casa às 16 horas, o sol ainda brilhando forte, mas a sombra da casa parecia mais densa que o normal. Ao empurrar o portão, sentiu um leve arrepio, mas ignorou. A porta da frente estava destrancada, e o trinco girou sem esforço, como se a casa estivesse esperando. Por dentro, o ar era seco, pesado, com um cheiro levemente adocicado, como flores mortas. As paredes, apesar de antigas, estavam limpas. Nenhum móvel, nenhuma marca de vandalismo.
Era como se a casa estivesse em suspenso. Arthur começou a tirar fotos, começando pela sala. E foi aí que viu, pelo visor da câmera, algo que o fez parar. Havia um vulto no canto do cômodo, parado, observando. Mas quando tirou a câmera dos olhos, não havia nada ali. Mesmo assim, ele seguiu. Pensou que fosse um reflexo, ou até mesmo uma sombra mal projetada. Mas conforme caminhava pelos cômodos, uma sensação crescia dentro dele, a certeza de que não estava sozinho. Em um dos quartos, encontrou algo estranho. O piso de madeira tinha marcas de arranhões, como se alguém tivesse sido arrastado dali. No banheiro, o espelho estava embaçado, apesar de não haver vapor. E, mais estranho ainda, alguém havia escrito com o dedo: "Você também vai ficar." Arthur começou a se incomodar. Pensou em sair, mas ainda faltava o porão. A escada que levava ao subterrâneo era estreita, mal iluminada, com degraus rangendo sob seus pés. Quando chegou lá embaixo, sentiu o ar mais frio. E no canto do porão, ao lado de uma velha poltrona empoeirada, viu uma caixa de madeira com um símbolo entalhado, um olho fechado com lágrimas. Ao tocar na caixa, ouviu passos no andar de cima. Rápidos, pesados, como se alguém tivesse entrado correndo. Mas ele tinha certeza. A porta ainda estava trancada por dentro. Arthur subiu as escadas devagar, o coração disparado. Cada passo ecoava como se o tempo estivesse dilatado. Quando chegou ao andar térreo, a luz do fim de tarde havia sumido completamente. Já era noite. Olhou o relógio. 16h23. Era impossível. Parecia que haviam se passado horas. Tentou sair pela porta, mas a maçaneta não girava mais. Nem com força, nem com chaves. A casa estava selada. Ele correu até a janela, mas do lado de fora não havia nada. Literalmente nada. Nenhuma rua. Nenhuma árvore. Apenas escuridão, como se a casa flutuasse no vazio. Desesperado, Arthur tentou ligar para alguém. Sem sinal. Tentou gritar. O som não reverberava. Era como se a casa sugasse qualquer ruído. De repente, ouviu uma voz baixa, sussurrada, vindo do quarto. Uma voz infantil. "Você está aqui agora. Você é nosso." Arthur correu até o porão, mas ao chegar lá, a caixa havia desaparecido. No lugar, um espelho grande, antigo, que refletia o cômodo com perfeição exceto por um detalhe. No reflexo, havia uma família inteira parada atrás dele. Aquela família não se movia. Apenas o encarava, com expressões vazias. Um pai, uma mãe e 2 crianças. Roupas antigas, talvez dos anos 50. Os olhos deles eram escuros, sem brilho. Arthur girou para trás. Nada. Mas no reflexo, eles ainda estavam lá. E mais próximos. A cada vez que desviava o olhar, eles se aproximavam mais. Tentou quebrar o espelho, mas o vidro era resistente demais. O reflexo então mudou. Agora era ele quem estava do outro lado. Preso. Tentando sair. E a casa, lá fora, vazia. Como se ele tivesse sido substituído. Os vultos começaram a surgir pelos cantos, pela cozinha, corredores, espelhos. Todas as versões distorcidas de pessoas comuns. Uma mulher com a boca costurada. Um homem com os braços ao contrário. Uma criança com um rosto de adulto, deformado. Eles sussurravam em uníssono: "Bem-vindo à última casa." Arthur gritou, correu, bateu em portas e paredes. Mas tudo era inútil. O tempo ali dentro já não era o mesmo. Na última vez que viu o relógio, marcava 23h59 e nunca mudava. 2 dias depois, a imobiliária tentou contato com Arthur. Nada. Policiais foram enviados à Rua Nova. Encontraram seu carro estacionado em frente à casa, com as portas destrancadas. Mas a casa estava vazia. Sem sinais de arrombamento. Sem câmeras. Sem vestígios. Nenhum Arthur. Nenhuma explicação. As fotos tiradas por ele, salvas automaticamente na nuvem, mostravam todos os cômodos. Mas em cada imagem, um vulto diferente aparecia.
E na última foto, registrada às 16h24, uma imagem nítida. Arthur, parado na frente do espelho do porão, olhando diretamente para a câmera, com os olhos completamente negros. A casa foi interditada, mas ainda está lá, abandonada. Alguns dizem que viram luzes à noite. Outros, que ouviram risos de criança. Ninguém entra mais. Mas quem passa por ali garante uma coisa: sempre há alguém olhando pela janela da sala. Uma silhueta diferente a cada noite, como se fosse a próxima vítima. O Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, fundado em 1941, carrega mais do que uma história de tratamentos controversos e experimentos médicos não autorizados. Entre seus corredores antigos, envoltos por azulejos manchados e portas que rangem sozinhas, há uma ala que nunca foi reaberta após um incêndio ocorrido em 1977. Oficialmente, a ala C foi desativada por questões estruturais, mas entre os funcionários mais antigos, há um nome que nunca é dito em voz alta: o paciente 43. Dizia-se que ele não comia, não dormia e falava línguas que ninguém conhecia. E mesmo amarrado, conseguia fazer os médicos sonharem com ele. Décadas se passaram, e a história virou lenda interna. Até que Daniel, um técnico de enfermagem recém-contratado, ouviu por acaso um áudio de rádio interno, um pedido de ajuda vindo da ala C. O problema: aquela ala não tinha energia. E ninguém deveria estar lá. Daniel era curioso por natureza. Jovem, dedicado, mas cético. Não acreditava em fantasmas, muito menos em histórias de hospital. Naquela noite, o plantão estava tranquilo, e a curiosidade falou mais alto. Pegou sua lanterna, vestiu o crachá e desceu até o subsolo, onde ficava a ala C. A porta de ferro estava lacrada com correntes enferrujadas, mas algo parecia errado, como se alguém as tivesse removido recentemente e recolocado só por aparência. Forçando um pouco, conseguiu abrir espaço suficiente para passar. O ar ali era diferente. Mais frio. Mais denso. A poeira cobria tudo, mas ainda assim, cada passo parecia recente. Ao caminhar pelo corredor, Daniel viu marcas no chão. Pegadas descalças. E, mais à frente, uma maca virada, com lençóis limpos. Isso não fazia sentido. A ala estava abandonada há mais de 40 anos. E então, algo ainda mais perturbador. Em uma das portas, uma ficha médica colada com fita nova. Nome do paciente: Arquivo 43. Status: instável. Condição: contenção espiritual. Daniel riu. Era pegadinha de alguém. Só podia ser. Mas não era brincadeira. Ao abrir a porta do quarto 43, sentiu um vento gelado cortando o ambiente. Lá dentro, um quarto pequeno, com paredes acolchoadas parcialmente rasgadas e uma cadeira de contenção no centro, virada para a parede. Não havia ninguém. Mas no canto inferior direito da parede, palavras foram arranhadas com as unhas. Ele ainda está aqui. Daniel engoliu seco, mas não se deu por vencido. Tirou fotos, gravou vídeos. Queria provar aos colegas que aquilo era só abandono mal explicado. Mas ao revisar as imagens, percebeu algo. Em cada uma delas, havia uma sombra no canto do quarto. Pequena, mas constante. Como se alguém estivesse ali o tempo todo. Começou a ouvir barulhos atrás de si. Portas batendo. Passos. Sussurros em um idioma que ele não conhecia. Pensou em sair, mas a porta que havia forçado agora estava completamente travada. Sem corrente. Sem tranca. Apenas fechada, como se nunca tivesse sido aberta. E atrás dele, do fundo do corredor, uma voz infantil chamou: Daniel. O som daquela voz parecia vir de dentro da sua cabeça. Ao virar, Daniel viu uma figura ao fundo, de costas. Baixa, magra, sem roupas, com a pele cinza e marcada por cicatrizes. A figura caminhava lentamente em direção a ele, mas sem mover os pés. Deslizava. Daniel recuou até a porta da cela 43 e tentou se trancar por dentro, mas a maçaneta se partiu em sua mão. A figura parou na entrada. Os olhos eram completamente negros, e mesmo sem boca visível,
Daniel ouvia a voz dela: Clara, agora que me viu, você não sai mais. A criatura desapareceu ali mesmo, como poeira soprada. Mas a mente de Daniel começou a ruir. Viu as paredes respirando, as luzes piscando e por um segundo, enxergou dezenas de pessoas dentro da ala, todas com o mesmo rosto. O dele. Gritando por ajuda. Tocando as paredes. Rasgando a própria pele. A ficha do paciente 43 caiu de sua mão, e ao pegá-la de novo, o nome tinha mudado. Agora dizia: Paciente 43, Daniel M. Silva. Internado em 2023. Mas ele sabia, aquilo era agora. Enquanto tentava compreender o que estava acontecendo, Daniel ouviu batidas fortes, como se alguém estivesse tentando abrir a ala por fora. Correu para a porta, gritando por socorro. Do outro lado, vozes abafadas respondiam: Tem alguém aí? Ele respondeu desesperado: Sim, sou o técnico Daniel. Estou preso aqui dentro. Houve silêncio. Depois, uma voz feminina, calma e fria: Daniel morreu há 30 anos. Você não deveria estar falando. Daniel recuou, tremendo. Aquilo não fazia sentido. Ele estava vivo. Sentia o coração, o suor, o medo. Mas tudo ali conspirava contra sua lógica. No chão, a ficha agora estava queimada, como se tivesse sido incendiada há décadas. Os aparelhos da sala 43 estavam ligados, mas mostravam sinais vitais zerados. Um monitor pulsava uma linha reta, com a data, 17 de junho de 1995, 30 anos atrás, exatamente. Daniel caiu de joelhos. Começou a lembrar de flashes estranhos, um acidente de carro, sirenes, escuridão. Será que ele nunca saiu do hospital? Será que ele era, de fato, o paciente 43? Na manhã seguinte, os enfermeiros encontraram a corrente da ala C rompida. Foram investigar. Encontraram um corpo desidratado, vestido com roupas do hospital, sem crachá, com identidade legível. Ao seu lado, uma ficha médica em branco. O rosto, irreconhecível. As câmeras de segurança não registraram ninguém entrando ou saindo. Mas os arquivos internos mostravam, misteriosamente, o nome Daniel M. Silva reativado no sistema, com data de internação, hoje. O caso foi abafado. A ala selacrada novamente com solda. Mas, desde então, todos os dias às 3h43 da madrugada, os alto-falantes do hospital sussurram uma frase que ninguém consegue gravar, mas que todos lembram perfeitamente: o paciente 43 agora é você. E sempre que algum novo funcionário chega, recebe um aviso não oficial: se ouvir alguma coisa vindo da ala C, ignore. Ou ela vai lembrar quem você foi. O anúncio parecia simples demais para ser verdade. Precisa-se de babá para trabalho noturno. Sem necessidade de interação. Apenas presença no local. Pagamento dobrado. Apenas uma noite. Laura, recém-chegada à cidade, com aluguel atrasado e sem opções melhores, aceitou sem pensar muito. O endereço era de uma casa afastada, cercada por árvores e longe do centro. Chegou por volta das 22 horas, recepcionada por um casal de meia-idade, visivelmente exaustos, com feições tensas. Nosso filho, Miguel, já está dormindo. Você só precisa ficar aqui até às 6 horas. Não entre no quarto dele. Ele se assusta com barulhos. Qualquer coisa estranha, ligue pra gente. Laura achou aquilo esquisito, mas não questionou. O trabalho era simples. Ficou na sala, com seu celular, assistindo vídeos, enquanto a noite avançava. Mas às 0h43, ouviu um choro vindo do quarto da criança. Forte, alto e, aos poucos, distorcido. Como se não fosse humano. Laura congelou. O aviso do casal ecoava em sua cabeça: não entre no quarto. Mas o choro aumentava. Ecoava pelos corredores. Parecia vir de todos os lados. Ela se aproximou da porta, devagar, e viu por baixo dela duas pequenas sombras em movimento. Um par de pés infantis.
Mas havia algo errado, os pés não se moviam como deveriam. Era como se estivessem virados para trás. Laura recuou. De repente, o choro cessou. Silêncio absoluto. Nenhum grilo. Nenhum vento. Apenas uma sensação esmagadora de que ela estava sendo observada. Tentou ligar para os pais da criança, mas o celular dizia sem sinal. Voltou para a sala, mas agora as luzes estavam todas apagadas. E o relógio digital, que antes marcava 1h01, agora girava os números rapidamente, como se o tempo estivesse colapsando. No escuro, uma voz infantil ecoou da cozinha. A babá veio brincar. Laura correu até o interruptor. Nada. Nenhuma lâmpada acendia. O celular estava completamente descarregado, mesmo estando com 78% minutos antes. No chão da cozinha, marcas de mãos pequenas sujas de terra formavam um rastro até a lavanderia. Contra sua vontade, algo a impulsionava a seguir. Na lavanderia, a porta dos fundos estava entreaberta. Havia vento, apesar da noite estar abafada. E lá fora, no quintal, uma figura infantil parada de costas. Laura acendeu a lanterna de emergência da parede e apontou. A figura não reagia. Mas algo fez Laura prender a respiração. O reflexo nos vidros da lavanderia mostrava a criança, de frente, olhando diretamente para ela. O reflexo sorria, mesmo que a figura real estivesse imóvel. E do reflexo, saiu um sussurro, como se falasse de dentro do próprio vidro. Não é ele quem dorme aqui. A partir dali, a casa parecia viva. As paredes rangiam. Portas batiam sem vento. O choro voltou, mas agora duplicado, como se duas crianças chorassem ao mesmo tempo em tons opostos. Laura tentou sair, mas a maçaneta estava fria como gelo e presa. Seus dedos grudaram por um segundo, como se a porta tivesse vida. Correu escada acima, embora não lembrasse de ter visto escadas antes. O andar superior era um corredor longo com portas dos dois lados. Cada uma levava ao mesmo quarto, o quarto de Miguel. Cama de criança, brinquedos no chão, uma janela aberta e um urso de pelúcia enorme de costas. Cada vez que Laura saía por uma porta, entrava novamente no mesmo cômodo. Mas algo mudava a cada repetição. O urso se virava mais. E na quarta vez, o urso estava completamente de frente, mas com o rosto humano, o rosto dela, com os olhos costurados. Laura caiu de joelhos, chorando. Tentou gritar, mas sua voz não saía mais. As paredes começaram a sangrar. De dentro dos brinquedos, saíam vozes infantis, cada uma sussurrando um número. 1, 2, 3, até chegar em 13. E então, silêncio. Ela ouviu passos atrás de si. Lentamente, virou-se. O garoto estava ali, Miguel, mas com os olhos completamente negros e as mãos cobertas de terra. Ele apontou para ela e disse: "Você é a número 14. Antes que ela pudesse reagir, desmaiou. Acordou na sala, já de manhã, com o casal sorrindo como se nada tivesse acontecido. "Como foi a noite?" perguntaram, em tom neutro. Laura saiu correndo, sem dizer nada. Mas algo dentro dela sabia. Aquilo não acabou. E ela estava certa. Na semana seguinte, a polícia encontrou o corpo de uma mulher num terreno baldio a 2 quarteirões da casa. Sem sinais de violência. Sem marcas aparentes. Mas com os olhos completamente costurados e segurando um urso de pelúcia. Era Laura, a babá número 14. O casal nunca mais foi visto. E a casa voltou a ser alugada no mesmo site de sempre. O anúncio nunca muda. Mesmo texto. Mesmo salário. Mesmo aviso: não entre no quarto da criança. Até hoje, ninguém sobreviveu 2 noites naquele lugar. E a cada nova babá contratada, uma nova voz infantil aparece na casa, repetindo os números. Contando. Esperando. Porque um dia chegará a babá número 20. E nesse dia, Miguel vai acordar de verdade. O bloco B do condomínio Vale das Águas era o mais antigo do conjunto.
Seus moradores o evitavam sempre que possível, preferindo os outros edifícios mais modernos. Mas era nele que Rogério trabalhava, um zelador solitário, com décadas de serviço e poucos amigos. Todas as noites, ele fazia ronda pelo prédio, passando por corredores vazios, luzes piscando e o som constante de encanamentos antigos. Mas havia um detalhe que sempre incomodava: o elevador de serviço. Às vezes, ele subia sozinho. Parava no 16º andar. O problema: o prédio só tinha 15 andares. Achando que era apenas defeito no painel, Rogério chamou o técnico diversas vezes. Mas nada era encontrado. Até que numa noite chuvosa, enquanto fazia seu trajeto habitual, viu a porta do elevador abrir sozinha. Lá dentro, o botão do 16º andar estava aceso, mesmo sem ninguém apertá-lo. Pela primeira vez, Rogério entrou, só para ver até onde ia. O elevador subiu em silêncio absoluto. Nenhum som mecânico, nenhum tremor de cabos. Apenas a sensação de movimento e uma contagem estranha no visor. 11, 12, 13, 14, 15 e então 16. Quando as portas se abriram, Rogério viu um corredor estreito e mal iluminado. As paredes eram de concreto cru, com manchas escuras espalhadas por todos os lados. O piso rangia sob seus pés como madeira velha, mas ele sabia que o prédio inteiro era feito de concreto armado. O corredor não tinha janelas. Apenas 3 portas numeradas: 1601, 1602 e 1603. Ele caminhou até a primeira, mas antes que pudesse tocar a maçaneta, a porta se abriu sozinha. Lá dentro, uma sala com móveis cobertos por lençóis e um espelho rachado no fundo. E no reflexo, uma versão dele mesmo, envelhecida, com os olhos fundos e a boca costurada. Quando virou-se, não havia mais ninguém. Mas o reflexo ainda o encarava, mesmo sem ninguém ali. Rogério correu de volta para o elevador. Mas a porta não estava mais lá. Preso naquele andar que não existia, Rogério vagou pelos corredores, tentando encontrar qualquer saída. Cada porta que abria mostrava algo diferente. Em 1602, uma cozinha repleta de moscas e pratos vazios, onde os talheres batiam sojinhos como se alguém jantasse no escuro. Em 1603, um quarto infantil com paredes desenhadas por dentro com carvão. Figuras distorcidas de um homem sendo perseguido por sombras. No teto, a inscrição: "Ninguém sai do andar 16". Rogério começou a ouvir vozes atrás das paredes. Vozes familiares. Reconheceu colegas de trabalho, até mesmo sua mãe, falecida há anos. As vozes pediam ajuda, riam, choravam. Uma delas, mais clara, sussurrou: "Você abriu a porta. Agora mora aqui". Ele gritou por socorro, chutou paredes, tentou quebrar os vidros inexistentes. Mas nada adiantava. O andar não apenas existia, ele respirava, esperava. E agora tinha mais um hóspede. Depois de horas ou dias, já não sabia, Rogério encontrou uma porta diferente, de ferro enferrujado, sem número. Ao abri-la, encontrou o elevador. Mas o painel agora tinha apenas 2 botões: voltar e ficar. O botão voltar estava trincado, piscando fraco. Ele apertou. Nada aconteceu. Apertou de novo. Nada. Desesperado, bateu com os punhos, chorou, rezou. E então, lentamente, as portas começaram a fechar. Mas antes que se fechassem por completo, uma mão esquelética surgiu do teto do elevador e apertou o botão ficar. O elevador tremeu, as luzes apagaram. Quando acenderam de novo, Rogério estava de volta à portaria. Mas algo estava diferente. As câmeras estavam todas estáticas. Seu reflexo no vidro era atrasado, como se estivesse assistindo a si mesmo. E quando pegou o rádio para chamar alguém, uma voz respondeu: "Aqui é o novo Rogério. Pode deixar que cuido do bloco B agora". Nos dias seguintes, moradores começaram a notar algo estranho. O zelador que viam andando pelo prédio era mais calado, mais lento, evitava falar. Parecia um pouco gasto. Uma moradora, curiosa, puxou conversa. Ele apenas sorriu e disse:
esse prédio tem um andar a mais do que deveria. Ela riu, achando que era brincadeira. Mas na mesma noite, ela desapareceu. Seu apartamento foi encontrado aberto, com todas as luzes acesas e o elevador parado no 16º andar. A polícia não encontrou nenhum 16º andar. Rogério, ou quem quer que fosse, apenas observava em silêncio pelas câmeras, enquanto o vídeo mostrava ela entrando no elevador e sumindo. A gravação termina com a imagem congelada dela virando-se para a câmera e sorrindo. Um sorriso vazio, como se já soubesse o destino que a esperava. O síndico decidiu desligar o elevador de serviço por tempo indeterminado. Mas isso não impediu que, todas as noites, às 3h16 da manhã, ele descesse sozinho para pegar alguém. Hoje, o Bloco B ainda está ativo, com poucos moradores e muitos segredos. Às vezes, durante manutenções, funcionários encontram bilhetes dentro do poço do elevador, escritos à mão. Pedidos de socorro, relatos de loucura, listas de nomes. Todos assinados como Rogério. Mas o zelador atual, que também se chama Rogério, garante que nunca escreveu nada. E que só está lá há 2 meses, desde que o anterior sumiu. O detalhe mais perturbador: há pelo menos 4 registros distintos de zeladores diferentes com o nome Rogério nos últimos 5 anos. Todos sumiram. Todos disseram a mesma frase antes de desaparecer: o 16º andar é real. E se você, algum dia, visitar o Bloco B, não use o elevador de serviço. Ele não leva você para cima. Ele leva para dentro. E de lá, ninguém volta igual. Eduardo acabará de se mudar para a República Universitária Solar das Palmeiras, um casarão antigo adaptado para moradia estudantil. Ele ficaria no quarto 213, um dos últimos disponíveis. O cômodo era simples, com cama, guarda-roupa, mesa de estudos e um espelho grande, antigo, com moldura de madeira escura, coberto por um lençol velho. O zelador, ao entregar a chave, comentou em tom baixo: se não for usar o espelho, mantenha coberto. Eduardo riu, achando que era superstição boba. Na primeira noite, resolveu tirar o pano e deixar o espelho à mostra. Estranhamente, o vidro parecia mais limpo do que o normal, mesmo sem poeira ou marcas. A imagem refletida era perfeita. Perfeita demais. Quase como uma transmissão ao vivo de um mundo paralelo. Ao se afastar do espelho, notou algo inquietante: sua imagem ainda se movia, mesmo quando ele parava completamente. Nos dias seguintes, Eduardo começou a perceber pequenas diferenças entre o mundo real e o do espelho. Objetos que não estavam na mesa apareciam no reflexo. Ele mudava algo de lugar, mas no vidro permanecia no original. Certo dia, viu o reflexo sorrir enquanto ele mantinha o rosto sério. Isso o fez recobrir o espelho por 3 dias. Mas a curiosidade falou mais alto. Ele voltou a encará-lo. Dessa vez, o reflexo parecia mais presente. Observava, seguia seus movimentos com certo atraso, e então começou a antecipá-los. No 4º dia, ao acordar, o espelho mostrava Eduardo ainda dormindo, enquanto no mundo real ele já estava de pé. A imagem no vidro se movia lentamente, abrindo os olhos segundos depois, com um sorriso largo, anormal. Eduardo já não sabia o que era reflexo e o que era ele mesmo. Incomodado, Eduardo tentou tirar o espelho do quarto. Mas ele estava preso à parede como se fizesse parte da estrutura da casa. Chutou, bateu, tentou cobrir novamente, mas o lençol escorregava por algum motivo. Foi então que ele notou algo ainda mais perturbador. O reflexo mostrava, na parede do fundo, uma porta que não existia no quarto real. Ao tocar a parede correspondente, Eduardo sentiu uma vibração leve, quase um pulso. Na noite seguinte, enquanto tentava dormir, ouviu um som de rangido vindo do espelho. Sentou-se na cama. O reflexo estava em pé, imóvel, encarando-o. E atrás do reflexo, a porta se abrindo lentamente. Uma mão branca, ossuda, saiu pela fresta, tocando o ombro do Eduardo do espelho. E então ele viu. O reflexo começou a sangrar pelos olhos. Eduardo fugiu do quarto e passou a noite na sala da República. No dia seguinte, contou tudo aos colegas,
que riram, chamando-o de dramático. Mas uma das moradoras, Lívia, ficou em silêncio. Ao final do dia, puxou Eduardo de lado e disse: "O quarto 213 já foi fechado antes. Um aluno desapareceu ali. O espelho estava coberto quando ele chegou. Como você." Eduardo tentou encontrar registros oficiais, mas nada constava. Então resolveu registrar o espelho com o celular. Ao filmar, a imagem tremeu. A câmera ficou preta. E quando voltou, mostrava um vídeo diferente. Ele mesmo, no reflexo, de costas, enquanto alguém surgia atrás dele. Mas no quarto, não havia ninguém. Quando olhou para o espelho, o reflexo ainda estava de costas. E virou-se lentamente, revelando uma expressão que ele nunca fizera. Os olhos estavam completamente negros, e o sorriso ia de orelha a orelha, com dentes finos e longos. "Você está olhando demais", sussurrou uma voz dentro da sua cabeça. A partir dessa noite, Eduardo começou a ter lapsos de memória. Acordava em lugares diferentes. Encontrava mensagens escritas no espelho com a própria caligrafia: "Eu gosto daqui" ou "O outro lado é mais real". As câmeras do celular não funcionavam mais no quarto. E colegas começaram a relatar que Eduardo parecia estranho, com respostas vagas e um olhar vazio. Ele tentava explicar, mas se sentia cada vez mais desconectado. Começou a ver seu reflexo fora do espelho, em janelas, em poças d'água, até em olhos alheios. Sempre a mesma figura, ele mesmo, mas mais magro, pálido, sorrindo. E sempre com a cabeça levemente inclinada, como se observasse um experimento. No espelho, o reflexo já não o imitava. Era uma entidade à parte. Se movia por conta própria. Às vezes dormia, outras vezes apenas assistia. Até que, numa noite, o reflexo acenou. Eduardo acenou de volta. Mas sentiu que, naquele momento, havia aceitado algo sem saber. Na manhã seguinte, Eduardo não foi visto. Os colegas bateram na porta do quarto, mas ela estava trancada por dentro. Após arrombarem, encontraram o quarto vazio. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Apenas o espelho, agora coberto novamente, com uma frase escrita em letras tremidas no lençol: "Ele atravessou." A polícia foi acionada, mas nada foi encontrado. A República voltou a alugar o quarto semanas depois. E o novo morador, Rafael, também ouviu o conselho do zelador: "Se não for usar o espelho, mantenha coberto." Mas Rafael era curioso, jovem, e na primeira noite, retirou o lençol. O espelho, agora mais limpo do que nunca, refletia não só o quarto, mas alguém parado no fundo. Um rapaz magro, pálido, com olhos vazios e sorriso alongado. Era Eduardo. Ele não desapareceu. Ele apenas trocou de lugar. Porque alguns espelhos não mostram reflexos. Mostram substituições. E uma vez que você aceita o convite, o espelho nunca mais te devolve. Cansado da estrada e sem muito dinheiro, Anderson decidiu parar no primeiro hotel barato que encontrou na beira da BR-272. Era um prédio baixo, com fachada desgastada e uma recepção mal iluminada, onde um atendente sonolento entregou-lhe a chave sem sequer pedir documento. Quarto 104. "Evite olhar muito tempo para os cantos escuros", disse, antes de voltar ao seu rádio de pilha. Anderson riu, achando que era só superstição de interior. O quarto era simples: cama de casal, uma comoda, um espelho velho e uma janela coberta por cortina grossa. Mas havia algo incômodo ali, um cheiro de coisa úmida, guardada, misturado com algo doce, quase enjoativo. Ao acender a luz do banheiro, ela piscou e queimou. Quando retornou para o quarto, sentiu como se tivesse deixado alguém para trás no reflexo do espelho. Mas quando olhou de novo, estava vazio. Ou pelo menos, parecia estar. Na primeira noite, Anderson teve dificuldade para dormir. O colchão rangia a cada movimento e o silêncio do quarto era interrompido apenas por passos vindos do corredor. Passos que paravam sempre em frente à sua porta, mas ninguém batia. Às 3h47 da manhã, acordou com a sensação de estar sendo observado. Virou o rosto e viu, no canto escuro do quarto,
algo que parecia se mover. Um borrão, uma sombra densa, do tamanho de uma pessoa, que desapareceu assim que ele acendeu a luz. Inspecionou cada canto do quarto. Nada. Achou que era cansaço, paranoia. Mas quando olhou o espelho novamente, viu algo impossível. Ele ainda deitado, dormindo. Enquanto, no mundo real, ele já estava em pé. A figura no reflexo respirava, mas aos poucos começava a sorrir. E aquele não era o seu sorriso. Era um sorriso torto, doentio. No dia seguinte, Anderson tentou pedir para trocar de quarto, mas o recepcionista não estava mais lá. Um bilhete dizia: "Volto amanhã. Não trocamos o 104. Desconfiado, ele foi até a cidade vizinha resolver seus compromissos e tentou não pensar no ocorrido. Mas ao retornar à noite, encontrou a porta do quarto entreaberta. Nada havia sido roubado, mas a cama estava arrumada de forma diferente, como se alguém tivesse dormido nela e depois tentado disfarçar. Mais estranho ainda, o espelho estava coberto com lençol de dentro do armário, algo que ele não havia feito. Quando tirou o lençol, quase deixou cair de susto. Seu reflexo agora vestia roupas diferentes, estava mais magro e tinha olheiras profundas. A imagem o encarava com um olhar quase humano, quase pedindo para ser libertada. Ou pior, trocada. Nessa noite, Anderson decidiu dormir com todas as luzes acesas. Mas às 3h47, como na noite anterior, acordou com a energia cortada. O quarto estava completamente escuro. O som de passos começou outra vez. Mas dessa vez, dentro do quarto. Ele ficou imóvel, deitado, respirando devagar. Sentiu a presença. Ouviu a madeira do assoalho render perto da cama. E então, uma voz sussurrou, vinda de muito perto: "Tá confortável aí? Eu só quero o que é seu." Quando acendeu a lanterna do celular, não viu nada, mas a tela estava cheia de fotos. Fotos dele dormindo, tiradas do ângulo onde o espelho ficava. Apavorado, tentou fugir do hotel, mas a porta do quarto estava trancada por dentro, e a janela não se abria. A única saída parecia ser o espelho. Mas algo dentro dele o esperava, sorrindo com uma paciência demoníaca. Com os dias passando, Anderson foi perdendo noção do tempo. As horas se embaralhavam. Ele comia sem fome, dormia sem descanso. A figura no espelho passou a copiar seus movimentos com atraso. E então, começou a antecipá-los. Quando ele piscava, o reflexo já estava com os olhos fechados. Quando pensava em se levantar, a imagem já estava de pé. Em uma madrugada, ao se olhar no espelho, viu que o reflexo já não tinha olhos. Apenas órbitas escuras, profundas, que pareciam sugar a luz do quarto. Então, ouviu um barulho atrás de si como se algo deslizasse pelo chão. Ao virar, nada viu. Mas ao olhar de novo no espelho, viu o reflexo sorrindo com dentes afiados, negros como carvão. Na parede atrás da imagem, escrito em letras trêmulas: "Deixa eu sair, só por uma noite." Na manhã do quinto dia, um novo hóspede chegou ao hotel. Pediu um quarto e foi imediatamente direcionado ao 104. Quando abriu a porta, encontrou o quarto impecável. Na parede, o espelho estava coberto. Mas, curiosamente, no espelho havia algo sob o lençol, como se alguém estivesse de pé atrás do tecido. Ao puxar, viu seu próprio reflexo. Normal. Mas o espelho estava absurdamente frio, como gelo. E por um breve segundo, a imagem piscou de forma descoordenada. O novo hóspede sentiu um calafrio. E lá no fundo, quase imperceptível, o reflexo sorriu. Um sorriso familiar. Um sorriso de alguém que, talvez, já estivesse ali há mais tempo do que deveria. Anderson nunca foi encontrado. Mas dizem que o quarto 104 ainda guarda sua sombra. E ela só espera um novo corpo, para sair do espelho e caminhar livre. Então, se um dia você se hospedar em um hotel antigo e barato, nunca confie no que vê no reflexo. Às vezes, ele quer muito mais do que refletir. Ele quer substituir. Rafael havia decidido se mudar para uma casa isolada, nos arredores de uma pequena cidade no interior de Minas. Queria a paz.
Estava se recuperando de uma perda familiar profunda e achou que o silêncio da natureza poderia curá-lo. A casa era simples, antiga, mas acolhedora. A única coisa que o incomodava era o quarto. A janela dava para o mato cerrado e, à noite, o breu era total. Não havia postes ou casas por perto, apenas escuridão e o som dos grilos. Na sua primeira noite, Rafael acordou com um barulho sutil, 3 toques leves no vidro da janela. Olhou para o relógio, 3h43 da madrugada. Levantou, olhou para fora. Nada. Pensou que fosse um galho, o vento. Voltou a dormir. Mas na noite seguinte, o som se repetiu. 3 toques, pontuais, às 3h43. E então, uma sombra se moveu rápido pela janela. Rafael tentou racionalizar. Talvez um animal, talvez só o vento. Mas havia algo incômodo naquele horário fixo. Sempre exatamente 3h43. Decidiu deixar uma câmera do celular gravando voltada para a janela. Ao revisar as imagens pela manhã, seu estômago revirou. Durante exatos 12 segundos, uma figura aparecia do lado de fora. Alta, magra, imóvel. Apenas parada. No escuro, seus olhos brilhavam num tom amarelado. E então, com a mão fina e ossuda, batia 3 vezes no vidro. Sem expressão, sem emoção. Rafael levou o celular para a polícia, mas foi ignorado. Provavelmente alguma montagem ou brincadeira, disseram. Decidiu então reforçar a janela. Colocou grades por dentro, prendeu a cortina, trancou o quarto. Mas isso só pareceu provocar ainda mais a presença. Porque, naquela noite, os toques vieram acompanhados de uma voz rouca, que sussurrou seu nome. E ele nunca disse seu nome em voz alta na casa. Nos dias seguintes, Rafael começou a perder o apetite. Sentia-se observado o tempo todo. E não só à noite, durante o dia também. Sentia um peso nos ombros, como se alguém andasse atrás dele em silêncio. As batidas na janela tornaram-se ritualísticas. Sempre 3h43. Sempre 3 toques. Mas agora vinham acompanhadas de um leve arranhar no vidro. Como se unhas longas e duras rissem lentamente, tentando entrar. Uma madrugada, Rafael decidiu enfrentar. Ficou em pé diante da janela, esperando. Quando os ponteiros do relógio marcaram 3h43, os toques vieram. Seguidos do arranhar. Ele puxou a cortina de uma vez, numa explosão de coragem, e congelou. Do lado de fora, a figura estava colada no vidro. O rosto comprido, a pele acinzentada, os olhos brilhando num tom que não era deste mundo. E a boca sussurrava palavras sem som, como se estivesse falando em um idioma esquecido. Rafael desmaiou. Quando acordou, estava no chão do quarto, com marcas de sangue seco nas narinas. Mas a janela seguia fechada. A câmera não gravou nada dessa vez. Apenas um chiado. Um som grave e irregular que durava exatos 3 minutos. Ao mostrar a gravação para um amigo especialista em áudio, o homem ficou pálido. Isso é um padrão de chamada. Como se algo estivesse tentando se comunicar ou invocar. Rafael tentou dormir fora de casa. Passou uma noite num hotel, mas acordou no mesmo horário, suando, com arranhões nas costas que ele não conseguia explicar. Começou a ter pesadelos frequentes, todos com a mesma criatura parada diante da janela, cada vez mais próxima, cada vez mais clara. No sonho, ela falava com ele. Prometia libertação, dizia que já estava dentro, só faltava ele aceitar. Ao acordar, sempre ouvia o mesmo som abafado vindo da janela, mesmo nos dias em que estava fora de casa. Rafael não aguentava mais. Chamou um padre, que se recusou a entrar na casa. Chamou um pastor, que se benzeu e foi embora após 5 minutos. Tentou vender a casa, mas ninguém aparecia. Os anúncios ficavam no ar por horas e depois saíam sozinhos. Os vizinhos mais distantes diziam que a casa estava marcada. Certa noite, Rafael resolveu colocar espelhos na janela, para tentar refletir a criatura, ver se ela reagia. Às 3h43, os toques vieram. Ele acendeu as luzes e viu.
A entidade não tinha reflexo. Apenas o vidro sujo tremia. Então, lentamente, a madeira ao redor da janela começou a rachar. Uma fissura surgiu no canto. Pela primeira vez, Rafael ouviu um som novo, uma risada baixa, abafada, arrastada. Não mais um sussurro. Era o som de algo se divertindo com o terror que ele sentia. A presença já não queria apenas observar. Ela estava pronta para entrar. Na última noite registrada, Rafael decidiu dormir com uma faca ao lado da cama. Escreveu uma carta, avisando amigos e parentes: se algo acontecer, destruam esta casa. Não deixem ninguém viver aqui. Às 3h43, como sempre, os toques vieram. Mas dessa vez, houve um estrondo. O vidro trincou por completo. A grade caiu para dentro do quarto. E uma mão atravessou a abertura, abrindo espaço com dedos finos e impossivelmente longos. Rafael gritou. Mas ninguém ouviu. A casa era isolada demais. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada por um vizinho que notou a porta da frente aberta. O quarto estava vazio. Nenhum sinal de Rafael. Apenas a janela quebrada. E, no chão, uma mensagem escrita com sangue: eu convidei. A casa permanece de pé até hoje, vazia. Mas dizem que se você passar em frente a ela por volta das 3h43, poderá ver uma figura à janela, imóvel, observando, esperando o próximo que ouse olhar de volta. Isabela estava em busca de um recomeço. Após um divórcio conturbado e a perda do emprego, decidiu aceitar a proposta de um tio distante, morar de graça em uma casa antiga da família, isolada no interior de São Paulo. A única condição era cuidar da propriedade. A casa era bonita, com uma arquitetura colonial e móveis antigos ainda preservados. Mas havia um detalhe que Isabela só percebeu na primeira noite: a casa não fazia silêncio. Mesmo quando tudo estava desligado, ainda era possível ouvir sons, como passos abafados, rangidos vindos do teto e objetos sendo levemente movidos. Na madrugada, por volta das 3h15, ouviu uma voz sussurrar seu nome no corredor. Pensou ser o cansaço, o estresse da mudança. Mas quando foi verificar, viu um dos quadros antigos da sala pendurado de cabeça para baixo. Ninguém mais estava ali. Ela o ajeitou, mas na noite seguinte, o quadro apareceu de novo virado. E dessa vez, a figura retratada sorria. Com o passar dos dias, Isabela começou a notar pequenas mudanças diárias. Tapetes fora do lugar, portas abertas que ela lembrava claramente ter fechado. Tentou ignorar, pensando se tratar de esquecimento ou vento. Mas a sensação de estar sendo observada crescia. Certas noites, jurava ver sombras passarem pelas frestas das portas. Em uma madrugada, acordou com o som de pratos se quebrando na cozinha. Ao descer, encontrou todos os armários abertos e nenhum caco no chão. Tudo estava no lugar. No entanto, o cheiro forte de vela queimada e madeira antiga parecia inundar o ambiente, mesmo sem nada aceso. Passou a trancar o quarto por dentro. Mas isso não a protegia dos ruídos. A casa parecia pulsar, respirar. Era como se estivesse viva e acordada o tempo todo. Uma vizinha, a única da região, disse a ela durante uma visita rápida: essa casa nunca dorme, moça. Ela sonha com quem mora dentro dela. Na terceira semana, os sonhos começaram. Isabela sonhava com cômodos que nunca tinha visto na casa. Cômodos escondidos, porões que não existiam. E dentro deles, figuras sem rosto, paradas, apontando para ela. Ao acordar, sentia dores no corpo como se tivesse caminhado a noite toda. Um dia, notou algo novo. Havia terra embaixo de suas unhas e os pés estavam sujos. Como se tivesse andado descalça fora de casa, mas todas as portas estavam trancadas. Instalou câmeras de segurança por conta própria. Na primeira noite de gravação, ao revisar as imagens, viu algo perturbador. Às 3h15, ela levantava da cama com os olhos abertos, caminhava até a porta, destrancava, saía e voltava 12 minutos depois. Mas o mais assustador era que, nos momentos em que estava fora,
A câmera do quarto gravava sutilmente os lençóis se movendo sozinhos. Como se algo ali a esperasse voltar. Determinada a descobrir a origem daquilo, Isabela começou a vasculhar a casa. Encontrou no sótão uma caixa de cartas antigas, todas escritas por uma mulher chamada Heloísa, que viveu ali nos anos 40. As cartas descreviam a mesma experiência: sons na madrugada, objetos se movendo, sussurros que a chamavam pelo nome. A última carta era um desabafo aterrador. Dizia que a casa era uma entidade, que se alimentava da presença de quem vivia ali, que primeiro testava a sanidade, depois entrava nos sonhos, e por fim, assumia o controle. Isabela sentiu um frio percorrer a espinha. No verso da carta, um aviso: se você encontrou isso, ainda há tempo. Saia enquanto ainda é você. Mas era tarde. Naquela noite, ao tentar sair, todas as portas estavam seladas. As janelas, pregadas. O celular, sem sinal. A casa havia fechado os olhos por anos. Agora, estava acordada e faminta. Os dias seguintes foram um borrão. Isabela já não sabia mais quanto tempo estava presa. O relógio parecia girar sozinho. A luz do dia durava segundos, e a noite se arrastava. O espelho do banheiro embaçava sozinho, mesmo sem vapor. E sempre, após limpar, surgia uma frase escrita com dedo: "Você é minha agora." Isabela começou a perder noção da realidade. Certa noite, ouviu alguém rindo dentro das paredes. A risada era infantil, mas o som era antigo. Chegou a arrancar pedaços do papel de parede, revelando inscrições feitas com sangue seco, nomes, datas, frases em latim. Descobriu que outras mulheres já haviam vivido ali. Todas desaparecidas. Nenhum corpo encontrado. Mas embaixo de uma das tábuas soltas do quarto, encontrou algo ainda pior. Uma boneca antiga, com cabelo humano costurado, e um bilhete que dizia: "Ela está sonhando comigo agora. Logo, sonhará com você." Na gravação final da câmera, Isabela aparece parada em frente à porta, falando sozinha por minutos. Depois, sobe lentamente até o sótão e desaparece de vista. Quando sua família veio procurá-la dias depois, a casa estava intacta, mas sem sinal dela. A polícia fez buscas, sem sucesso. A única pista foi uma carta deixada na cama, com a caligrafia de Isabela, mas as mesmas palavras da carta escrita nos anos 40: "A casa respira quando você dorme. E sonha quando você acorda. Agora, sou parte dela." A casa permanece de pé. À venda por décadas. Ninguém permanece mais de 3 noites. E quem ousa dormir nela, relata os mesmos ruídos, os mesmos sussurros, o mesmo relógio parando sempre às 3h15. A casa nunca dorme. Mas se você dormir lá dentro, pode acordar em um sonho do qual nunca mais conseguirá sair. Isabela estava em busca de um recomeço. Após um divórcio conturbado e a perda do emprego, decidiu aceitar a proposta de um tio distante: morar de graça em uma casa antiga da família, isolada no interior de São Paulo. A única condição era cuidar da propriedade. A casa era bonita, com uma arquitetura colonial e móveis antigos ainda preservados. Mas havia um detalhe que Isabela só percebeu na primeira noite: a casa não fazia silêncio. Mesmo quando tudo estava desligado, ainda era possível ouvir sons, como passos abafados, rangidos vindos do teto e objetos sendo levemente movidos. Na madrugada, por volta das 3h15, ouviu uma voz sussurrar seu nome no corredor. Pensou ser o cansaço, o estresse da mudança. Mas quando foi verificar, viu um dos quadros antigos da sala pendurado de cabeça para baixo. Ninguém mais estava ali. Ela o ajeitou, mas na noite seguinte, o quadro apareceu de novo virado. E dessa vez, a figura retratada sorria. Com o passar dos dias, Isabela começou a notar pequenas mudanças diárias. Tapetes fora do lugar, portas abertas que ela lembrava claramente ter fechado. Tentou ignorar, pensando se tratar de esquecimento ou vento. Mas a sensação de estar sendo observada crescia. Certas noites, jurava ver sombras passarem pelas frestas das portas. Em uma madrugada,
acordou com o som de pratos se quebrando na cozinha. Ao descer, encontrou todos os armários abertos e nenhum caco no chão. Tudo estava no lugar. No entanto, o cheiro forte de vela queimada e madeira antiga parecia inundar o ambiente, mesmo sem nada aceso. Passou a trancar o quarto por dentro. Mas isso não a protegia dos ruídos. A casa parecia pulsar, respirar. Era como se estivesse viva e acordada o tempo todo. Uma vizinha, a única da região, disse a ela durante uma visita rápida: "Essa casa nunca dorme, moça. Ela sonha com quem mora dentro dela." Na terceira semana, os sonhos começaram. Isabela sonhava com cômodos que nunca tinha visto na casa. Cômodos escondidos, porões que não existiam. E dentro deles, figuras sem rosto, paradas, apontando para ela. Ao acordar, sentia dores no corpo como se tivesse caminhado a noite toda. Um dia, notou algo novo. Havia terra embaixo de suas unhas e os pés estavam sujos. Como se tivesse andado descalça fora de casa, mas todas as portas estavam trancadas. Instalou câmeras de segurança por conta própria. Na primeira noite de gravação, ao revisar as imagens, viu algo perturbador. Às 3h15, ela levantava da cama com os olhos abertos, caminhava até a porta, destrancava, saía e voltava 12 minutos depois. Mas o mais assustador era que, nos momentos em que estava fora, a câmera do quarto gravava sutilmente os lençóis se movendo sozinhos. Como se algo ali a esperasse voltar. Determinada a descobrir a origem daquilo, Isabela começou a vasculhar a casa. Encontrou no sótão uma caixa de cartas antigas, todas escritas por uma mulher chamada Heloísa, que viveu ali nos anos 40. As cartas descreviam a mesma experiência: sons na madrugada, objetos se movendo, sussurros que a chamavam pelo nome. A última carta era um desabafo aterrador. Dizia que a casa era uma entidade, que se alimentava da presença de quem vivia ali, que primeiro testava a sanidade, depois entrava nos sonhos, e por fim, assumia o controle. Isabela sentiu um frio percorrer a espinha. No verso da carta, um aviso: se você encontrou isso, ainda há tempo. Saia enquanto ainda é você. Mas era tarde. Naquela noite, ao tentar sair, todas as portas estavam seladas. As janelas, pregadas. O celular, sem sinal. A casa havia fechado os olhos por anos. Agora, estava acordada e faminta. Os dias seguintes foram um borrão. Isabela já não sabia mais quanto tempo estava presa. O relógio parecia girar sozinho. A luz do dia durava segundos, e a noite se arrastava. O espelho do banheiro embaçava sozinho, mesmo sem vapor. E sempre, após limpar, surgia uma frase escrita com dedo: "Você é minha agora." Isabela começou a perder noção da realidade. Certa noite, ouviu alguém rindo dentro das paredes. A risada era infantil, mas o som era antigo. Chegou a arrancar pedaços do papel de parede, revelando inscrições feitas com sangue seco, nomes, datas, frases em latim. Descobriu que outras mulheres já haviam vivido ali. Todas desaparecidas. Nenhum corpo encontrado. Mas embaixo de uma das tábuas soltas do quarto, encontrou algo ainda pior. Uma boneca antiga, com cabelo humano costurado, e um bilhete que dizia: "Ela está sonhando comigo agora. Logo, sonhará com você." Na gravação final da câmera, Isabela aparece parada em frente à porta, falando sozinha por minutos. Depois, sobe lentamente até o sótão e desaparece de vista. Quando sua família veio procurá-la dias depois, a casa estava intacta, mas sem sinal dela. A polícia fez buscas, sem sucesso. A única pista foi uma carta deixada na cama, com a caligrafia de Isabela, mas as mesmas palavras da carta escrita nos anos 40: "A casa respira quando você dorme e sonha quando você acorda. Agora, sou parte dela." A casa permanece de pé. À venda por décadas. Ninguém permanece mais de 3 noites. E quem ousa dormir nela, relata os mesmos ruídos, os mesmos sussurros, o mesmo relógio parando sempre às 3h15. A casa nunca dorme. Mas se você dormir lá dentro,
pode acordar em um sonho do qual nunca mais conseguirá sair.